Questão número 3 do nosso material, uma questão da Unitins 2014. Vamos lá. Ela fala: o sistema constituído por óleo, gelo, água salgada e granito possui as fases. Sandrão, o que são fases? Então vamos lá, para você entender. Tudo que não se misturar é uma fase. Existem dois tipos de mistura. Vou escrever para você aqui. Ó. Misturas. Existem dois tipos de mistura, certo? Existe a mistura homogênea, bacana, e existe a mistura heterogênea. Qual é a diferença entre elas? A mistura homogênea é aquela que tem uma única fase. É aquela que nem com a ajuda de super, mega, ultra microscópio você vai enxergar. Por exemplo, água e sal. Tem uma única fase. Deixa eu abaixar aqui que a logomarca está na frente aí. Certo? Tem uma única fase. Água e álcool, uma única fase. Toda mistura gasosa ela é homogênea. Toda mistura gasosa ela é homogênea. Agora, se eu pego óleo e água, água e óleo, eu já vejo óleo na água, tá? Agora, areia e água, também mistura heterogênea, aquela que tem mais de uma fase. Então aqui eu tenho duas fases. Ó. Eu tenho uma fase que é a água e eu tenho uma fase que é o óleo. Cada estado físico é uma fase. Cada estado físico é uma fase. Então se eu tiver, por exemplo, pedra, areia e isopor, Sandrão. 3 estados sólidos, 3 fases. Ok? Então, já aqui, ó, você tem uma única fase. O sal se dissolve na água. Então tem uma única fase. Esse não entende tudo que eu vejo? Não. Tem misturas coloides, são misturas heterogêneas. Você não vê, mas são misturas heterogêneas, tá? Por exemplo, o sangue. Né? A gente vê tudo vermelho, mas ele tem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, é massa. O leite tem a gordura do leite. Isso tudo é mistura heterogênea. Bacana. A manteiga, a margarina, a gelatina. Tudo isso são colóides. E colóides são misturas heterogêneas, tá? Então, misturas homogêneas. Água e sal, água e álcool. Misturas gasosas, tá? Quando açúcar em água. Tudo isso são misturas heterogêneas. Desculpa, são tudo mistura homogênea, aquela que tem uma única fase. E lembra, cada estado físico é uma fase. Então, por exemplo, se eu misturar, vou só botar um exemplo para você aqui. Vamos supor que eu tenho um recipiente aqui. E esse recipiente, ele tem aqui o seguinte, ó. Ele tem aqui óleo. Vou até aumentar o meu recipiente, tá? Óleo. Ele tem água. Ele tem álcool. Álcool. Fiz um álcool com 3O. E eu tenho aqui pedra. Isso aqui é a pedra, certo? Bacana? O álcool se mistura na água, sim, se dissolve. Então ele faz uma fase. O óleo não se mistura nem com álcool nem com água. Duas fases. E eu tenho a pedra aqui embaixo que não se dissolve nem no óleo, nem na água e nem no álcool. Então, quantas fases eu tenho? Eu tenho 3 fases. Quantos compostos eu tenho? 4 compostos. Óleo, água, álcool e pedra. Certo? Então, essa é a pergunta dele aqui na questão. Beleza? Então, a pergunta dele é o seguinte. Um sistema constituído por óleo, gelo, água salgada possui as fases óleo, possui as fases gelo, água e sal, solução de sal em água e granito, quartzo, beleza. Se ele perguntasse quantas fases tem aqui, seria bacana também. Eu vou responder, tá? O óleo sozinho é uma fase, é uma substância simples. O gelo, se só tem água,
uma outra fase. Água e sal, como o sal se mistura, também é uma fase. Só que o granito, ele é formado por quartzo, feldespato e mica. Então só o granito ele tem 3 fases. Então aqui eu tenho um total de quantas fases? Eu teria um total de 6 fases. Mas aqui ele fez uma. Ele podia ter perguntado isso, só que ele fez a pergunta seguinte: possui as fases. O óleo só possui a fase óleo mesmo. O gelo só possui a fase gelo, né? Água congelada podia ser água congelada também, não ia mudar, não ia mudar em nada aí essa questão. Então pode ser gelo. Já a água com sal, ele tem o sal aquoso, ou seja, o sal dissolvido em água, tá certo? Ele não tem só sal, que tem o que na letra B e C. Não é água líquida, não, porque água líquida está se referindo à água pura, não. E o granito que possui 3 fases. Então, letra A está correta. Ok?